Oi, gente, de novo eu vou entrar me ajeitando e ajeitando o vídeo. Vamos ver quem já tá aí, quem entra aí comigo. Ó, a Moniquinha entrou. Oi, Marisa. Oi, Mônica. Tá me ouvindo? Sim, senhora. Muito Muito bem. bem. De novo eu tô entrando e me ajeitando ao mesmo tempo. Aquela que não cumpre horário. Ó, a Olivia chegou também. E a Paty deve estar chegando. Meninas, eu falei para vocês que eu ia para aí, mas mudei de ideia, sabe? A gente percebeu. Sentimos sua falta, mas Agora percebemos. eu tô de cabelinho novo. Ah, que É. Eu vou estar de bonitinha. cabelinho novo semana que vem. Porque eu tô Muito de bem. cabelão por enquanto, ó. Tá longo demais. Eu vou tirar É. uns tanto assim, ó. Mas hoje ele acordou rebelde, eu ainda tô me situando no cabelo novo. E Eu aí, tudo demoro, em bem? geral, uma semana. Lúcia, Eu demoro uma beleza. semana para me acostumar com a mudança quando eu corto um pouco o cabelo. Assim. Tem que ter paciência. Às vezes vai mais rápido. Dessa vez eu tô estranhando um pouco, mas muita mudança na minha vida. Aliás, é o nosso tema, né? Muita mudança, mudança para todo Opa! lado. Não tem para Opa! onde eu vir, não tem mudança. E daí eu estou meio impactada. Até o tema da nossa live hoje vai tratar de mudança. É, É o título, tipo. Bebel, o título É é, tipo. Ah, tá. o Mas eu título só, é deixa se eu a só fazer um gente comentário aqui com a Olivia. Tipo, eu tô mudando tudo, vida não muda agora, não, né? Se a gente não muda a vida muda a gente. Esse é o título. A Paty está Tá. pedindo lá para a gente entrar. Estamos aqui, dona Patrícia. 2 segundos, Paty. Se a gente não muda A vida muda a gente. a vida muda a gente. A gente combinou que não pode almoçar na live, não, né? Engatei de uma reunião live, já tem outra reunião, então de vez em quando eu vou apagar assim minha câmera, mas eu tô aqui. Só para dar uma mastigadinha, porque senão eu não vou É, ter tempo de almoçar. não. Combinar, Adorei sua combinar, foto pode nova, ser Paty tudo. Pires. Fala, Mônica. Olá. Oi, oi. Bom Tô dia, boa brincando, tô tarde, brincando. Paty. Eu não tô Boa reivindicando aqui tarde. para almoçar na live, pode deixar. Gente, oi, Paty. Oi. Mas hoje estamos divertidas. Estamos divertidas? Estamos divertidas. Eu nem contei para vocês, eu estava com o olho desse tamanho, apareceu um ter-sol, né? Caramba. Eita. E assim, eu me lembrei que eu tinha ter-sol quando eu era adolescente. Eu não sei qual é o sentido de eu ter ter-sol a essa altura da minha vida. É uma Mas eu nova estava com... adolescência aí em curso, uma mudança aí qualquer. E Sinais de aí, mudança. eu ia para aí, mas aí vi que o barulho não era tão grande aqui em casa da obra, que o meu perigo é esse, é mudar demais. Eu tenho que ir devagar. Eu Esse, também. esse é o meu problema. Mas assim, por que eu pensei esse tema, né? Eu pensei esse tema porque... Bom, primeiro vamos falar da gente, antes de engrenar aqui numa primeira. Sim. Nós somos um grupo de 4 mulheres de momentos do ciclo vital diferentes. Gostaram disso, para não falar de idade? Sim. Muito bom. Momentos do ciclo vital diferentes, né? Aliás, a Histórias gente podia diferentes. perguntar assim, qual é o momento, qual é o seu momento do ciclo vital, ao invés de perguntar a idade. Quantos anos você tem? Pois é. Fala. E aí, eu acho que profissões diferentes, estilos de vida diferentes, tivemos histórias diferentes, cada uma de nós, mas nos encontramos
que foi uma alegria e uma bênção, para mim, pelo menos. Para E, nós. Para e todas. aí a gente começamos a pensar juntas, a conversar juntas, e desse encontro surgiu a Base Diálogos, que é um grupo de mulheres para ajudar mulheres. Nada contra os homens, eles são bem-vindos, mas o nosso foco são mulheres que atravessam diferentes momentos do ciclo vital, e a cada momento desse ciclo vital ela precisa se reinventar, ela como qualquer ser humano. Então, nesse semestre, nós vamos focar exatamente na mulher que está atravessando esse miolo da vida, vamos dizer assim, né? Onde muitas vezes os filhos estão partindo, ou crescendo, ou dependendo menos delas, e os pais estão envelhecendo, alguns falecendo, alguns adoecendo, e outros, como eu, se reinventando e tentando não deixar a vida me levar para eu conseguir mudar minha vida. Então, com esse tema, a gente vai discutir hoje com vocês que estão aqui dando a alegria de estar conosco, cada uma trazendo o seu ponto de vista. Somos duas psicólogas, a Paty e eu mais ligada na visão de família, a Patrícia mais ligada no indivíduo, Olívia, a advogada de família, especializada em resolução de conflitos, Bebel, também especializada em resolução de conflitos, como eu, mas é da área de finanças e planejamento financeiro. Então, com essas lentes, a gente vai começar um pouquinho a falar, né, desse tema. O que seria, nesse momento do ciclo vital, para vocês mudar a vida? Uau! Você tá muda, Bebel? Não, eu Que só que falei seria? uau também. Ah, tá. É uma pergunta, né? Porque assim, é maravilhosa, porque o que mudar a vida, né? A vida está em constante mudança em qualquer momento do ciclo vital. Para mim, no meu momento, o que eu sou? Uma mulher de 45 anos, separada, mãe de 2 filhos, adolescentes, né? Já não tenho pai, mãe, né? E começando, enfim, normal. Estou na geração sanduíche, né? Que ainda tem as 2 etapas e todos, né? A ascendência e a descendência direta. Mudar, para mim, Mônica, acho que é sempre você se apropriar do seu momento, né? Do seu momento presente e tomar decisões, né? Assim, assumir riscos e as consequências das decisões e tomar decisões, desde que com quem você quer se relacionar, mudanças na profissão, na carreira. Eu vejo muita gente fazendo uma mudança, uma transição profissional nesse momento, né? Outros buscando uma separação, ou, enfim, vivendo, o crescimento dos filhos, às vezes a perda dos pais, é bem esse miolo mesmo. Eu, pessoalmente, tenho muito prazer em fazer mudanças. Eu sou uma aquariana que gosta de novidade. Então, tenho um prazer enorme em tosar o meu cabelo. Vocês estão vendo que eu estou de cabelinho. Eu gosto de deixar ele crescer só para ter o prazer de tosar, entendeu? Para chegar lá e para radical. A mudança de tempos em tempos, a mim, faz muito bem, assim. Para mim, eu não sei se foi essa a sua pergunta, mas foi o que me deu aqui para falar. Vocês. Bom, para mim, eu sou uma mulher de 56, quase 57 anos. Meus pais já faleceram, minha mãe tem 2 meses que faleceu, 2 meses e meio, e meu filho já tem 31 anos, está casado e mora fora do Brasil. Então eu estou naquela liberdade. Não tem que cuidar nem de um nem de outro, tá todo mundo cuidado. Tem que cuidar de mim. E às vezes dar conta de si mesmo já é difícil, não precisa nem ter os outros ali do lado, né?
Eu Opa! fiquei viúva tem 3 anos, tivemos aí essa pandemia durante 2 anos também, então foi um acúmulo de coisas. Mas também sou super fã de mudança, também adoro mudar cabelo, tem muito tempo que eu não mudo, mas adoro mudar cabelo. E teve uma época que em 2 anos eu mudei 6 vezes de apartamento, para vocês terem uma ideia. Mas é porque eu Nossa! mudei de cidade e mudei de apartamento, porque fiquei temporárias na cidade. Então eu gosto de uma mudança e eu acho que nós estamos num momento do mundo, da nossa sociedade, que a mudança é o estado normal. A gente não tem mais muita estabilidade, né? A gente está em permanente mudança praticamente. Agora, é muito interessante quando a gente tem que acompanhar coisas que acontecem na nossa vida. E aí as mudanças se dão. Para algumas coisas, para algumas pessoas eu imagino que seja mais fácil, para outras mais difíceis. Por exemplo, quando meu filho resolveu morar fora do Brasil. Meu único filho morar fora do Brasil. Eu tive que me adaptar, sem dúvida nenhuma. Quando meu marido morreu, eu tive que me adaptar. Né? Minha mãe agora, eu estou me adaptando. Então, essas coisas, a vida muda a gente. E tem outras tantas que a gente tem um controle, que a gente tem pelo menos... Eu dentro do planejamento financeiro, eu uso muito uma frase que eu não sei de quem é, que a gente planeja e Deus ri, né? Mas a gente acha que a gente tem um pouco de controle, mas eu gosto da ideia de não deixar a vida me levar, não ficar à deriva e ir para onde a maré estiver levando. Eu gosto de ter um controle, de saber para onde é que eu estou indo e o que eu tenho que fazer para chegar e para alcançar isso que eu estou querendo. Agora, Então você muda não também. é adepta da música, da filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa não é a sua trilha. Às vezes é inevitável. A pandemia foi isso. Você tem que aceitar que a vida está te levando. Mas, de uma maneira geral, tem os extremos, né? Se você for muito, deixa a vida me levar, ou se você for muito, eu tenho controle sobre a vida, que também não é verdadeiro. Mas eu não gosto do 100% deixa a vida me levar, não. Bom, vamos lá. Vou copiar vocês, então. Vou falar. Sou uma mulher de 46 anos, separada, 2 filhos pequenos ainda. E nesse momento da minha vida está em uma grande mudança. Assim. Eu acho que, igual a vocês, adoro mudanças, eu gosto de mudar. Eu tenho uma plaquinha aqui na minha casa que está escrito, peraí, o que me mata é o cotidiano. E quando eu falo de mudanças, né, para mim, e que eu preciso de mudanças, eu não estou falando de mudanças estratosféricas, não. Né? Isso eu acho que eu não faço essas mudanças muito grandiosas, assim, por livre e espontânea vontade. Eu faço porque a vida faz eu fazer e eu não tenho medo de ir em relação a isso. Eu penso que se algo não está me fazendo bem, eu não fico nesse lugar. Então, eu mudo. Haja o que houver, eu vou de encontrar isso. Eu acho que uma coisa que me ajuda muito, não sei se a Mônica fez essa pergunta, é porque eu sou uma otimista incorrigível. Eu tenho uma tendência a ver sempre o lado bom da coisa. Então, eu acho que isso me ajuda, porque não me freia, né? Eu não tenho muito medo de fazer coisas novas, mudanças. Eu vejo muitas pessoas que têm medo que não mudam, não fazem alguns passos por causa do medo, porque às vezes tem um olhar pessimista, né, negativo. Então, eu acho que isso é algo que me ajuda muito na minha vida, é ser uma otimista incorrigível. Olha só, ouvindo vocês todas, né? Eu estava aqui também olhando um pouquinho as perguntas e ouvindo vocês. Eu fiquei pensando, na hora que eu estava pensando nessa live, onde é que a gente busca recursos. E cada uma de vocês
trouxe um pouco, né, uma visão de mundo e um autoconhecimento para saber aonde que vai buscar esses recursos e o que que faz você conseguir usar esses recursos. E eu pensei que tem duas fontes de recursos. Uma, recursos subjetivos, que eu, aí dentro da minha lente terapêutica, a gente busca dentro das famílias de origem e com autoconhecimento. Então, você vai articulando, né, por que você está sentindo isso, o que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo, da onde vem esse modelo, se isso é um mandato que tem na sua vida, da onde vem esse mandato, se você pode quebrar esse mandato de alguma maneira e como você vai fazer. Então, assim, no meu ponto de vista, para você conseguir lidar com essas mudanças que eu concordo com vocês, que a vida nos impõe, né? A gente não escolhe, era muito legal, a gente não escolhe, as mudanças acontecem. Só que o que a gente faz com esse balão aí, essa mudança de rota, cada um tem que descobrir como é que eu vou viver isso e o que eu quero fazer comigo nesse momento. Então, eu acho que cada um de nós, com autoconhecimento, vai conseguir, de alguma maneira, lidar melhor com essas mudanças e aí administrar esse imponderável que faz parte da nossa natureza humana. Então, esse é um ponto, né? As mudanças subjetivas. E, com a lente nessas mudanças subjetivas, e aí, ouvindo vocês, isso reforça essa minha ideia, a gente tem que ter coragem, muita coragem, para fazer mudanças concretas. E aí, se a gente consegue objetivar, às vezes, mesmo com algum esforço, mesmo sem ter muita vontade, mas enfrentar, né, aquilo que eu digo sempre, não se vitimizar, não jogar para o outro e buscar qual é o meu recurso, aonde eu consigo isso, como é que eu vou fazer, e aí tocar a vida para frente. Então, com isso, né, a gente consegue mudar de fase na vida. Porque cada uma de nós, por motivos internos ao próprio envelhecimento e externos, a gente está tendo que cada uma, em algum momento, fazer uma mudança de fase. Então, um pouco isso que eu acho que eu queria compartilhar aqui e ouvir as pessoas que estão com a gente, né? Se faz sentido essas mudanças subjetivas, né? Esse recurso subjetivo que a gente precisa buscar e, com eles, fazer objetivos. Não adianta também entender tudo, se conhecer até a alma e não conseguir ter proatividade, não conseguir botar aquilo em prática. Você tem que ter coragem para poder sair da zona de conforto e entrar numa zona de mudança. Eu sempre que falo de mudança, me lembro de obra. Eu estou até no momento, de novo, com obra em casa. É o tapete? Não, é o ar-condicionado que eu tirei do grandão e estou botando um menor, porque tinha um central aqui que eu estou tirando fora. Então, pedi para eles pararem o barulho, então estou aqui no silêncio que eles me deram, negociando as mudanças com o meu externo para poder dar conta de uma intenção de estar aqui hoje. Parece bobo isso, né, Mônica? Mas até você decidir fazer uma mudança, uma obra em casa, é uma decisão que precisa de coragem. E eu estou na mesma coisa, de fazer uma obra no meu banheiro, porque isso mexe com toda a sua vida, né? Com toda a sua organização, em muitos sentidos, até no aspecto financeiro mesmo. Então, a gente vive mudanças diárias. O dia todo a gente tem que estar tomando decisões, fora, né, as subjetivas que vão acontecendo, dessas pequenas decisões. E eu acho que o que você falou da coragem é super importante. Aí eu lembrei do que eu falei, né? Eu acho mais fácil para quem é otimista, ou, né, quem é mais otimista, tem uma visão um pouco mais otimista das coisas, ter mais coragem, né? Porque é difícil tomar coragem quando você vê um cenário catastrófico pela frente. Então, isso é um processo de autoconhecimento, eu acho importante.
de você entender o que é real, do que é ideal, do que é imaginativo para poder executar as mudanças na sua vida, né? Eu concordo com você, Paty, mas assim, você, só para implicar com você um pouquinho, você descobriu isso porque você encontrou isso na sua família de origem. Você não é uma pessoa que se vitimiza. Você deve ter visto exemplos, mesmo difíceis, de pessoas que conseguiram viver o seu protagonismo, se responsabilizar. E isso traz uma herança que eu acho que são heranças inestimáveis, que se a gente buscar na nossa história, a gente vai achar, porque em todo ser humano tem pontos positivos e negativos. E a gente vai buscar o que a gente pode transformar os negativos ou repetir os positivos. Então... E aí, isso, Mônica, que você fala é o tal do processo de diferenciação, né? No meu caso, eu não quero diferenciar disso porque me faz bem, mas quando é algo que você enxerga que foi uma construção da sua família de origem e que não te ajuda na sua vida, você pode fazer esse processo de se diferenciar desse lugar. É isso? Faz sentido? Faz todo sentido. Só para quem não ouviu ainda essa palavra e não entende muito bem o que é isso, existe um teórico americano chamado Murray Bowen, que alguém está fazendo um barulhinho aí. Não sei para fechar, por favor. Pronto, acho que foi um avião que passou aqui. Tá. Ele criou, ele tem uma teoria que ele diz que nós, humanos, nós temos uma cola familiar, temos uma necessidade de pertencimento a essa família que a gente nasce. E que a própria família vai permitindo, e nós, num movimento recíproco, tentando se descolar. Esse processo que ele chamou de individuação, né, é esse processo de você conseguir se diferenciar, entendendo que você tem um pertencimento, valorizando o seu sobrenome, mas lembrando que você tem o seu nome. E que o seu nome não é... O sobrenome é uma cobertura, mas você é o nome. E é esse nome que vai fazer você conseguir tomar essas decisões. E aí entra com essa possibilidade que você falou, de eu ser uma pessoa complementar, que estou sempre atendendo a demanda de quem está em volta, né? Seja a família de origem, seja a minha família nuclear, seja meu trabalho, e eu não consigo me individualizar. E nessa individualização é que está esse processo de crescimento e de pegar as rédeas do seu momento, da sua vida, para poder transformar. Perfeito. Tem assim também que às vezes a cola é muito forte também, né? E para você sair dessa cola é difícil quando você quer se diferenciar, né? Às vezes ficam umas peles assim para sair da cola, às vezes você tem que arrancar uns pedaços para poder se desvincular. Fica carne viva aqui e ali, né? Espera cicatrizar depois. Porque a sensação que eu tenho é que esses sistemas eles estão ali organizados para funcionar exatamente daquela maneira, e que se alguém sai, todo mundo corre para puxar alguém para aquele lugar de novo, sabe? Então, eu acho que é uma mudança difícil para quem não tem, como a Patrícia citou no caso dela, um exemplo a seguir, e todo mundo tem um exemplo a seguir e uma coisa a não seguir, né? Não é tudo uma coisa é nesse aspecto. Mas se você tem que se diferenciar, às vezes é mais difícil, mais doloroso. Eu acho essa nossa troca um privilégio. Um privilégio. Tem que agradecer a vocês. Eu fiquei pensando antes na live, sempre que o tema é meu, mesmo quando é de vocês, eu perco uma meia hora, 40 minutos pensando nela, né? E quando você fala isso, Bel, o que ele diz é que esse grau de diferenciação você só evolui até a adolescência. Então, essa é uma má notícia. O grau que você conseguiu se individualizar
você consegue, com o apoio da família, com a permissão da família e com as suas características individuais, elaborar isso até a adolescência. Depois, você fica sendo uma família, um indivíduo mais fusionado, mais para o ponto 1, ou mais diferenciado, que também aquele que corta tudo não quer dizer que seja saudável. O nosso objetivo, e ele diz que o grau de saúde emocional é você ficar no meio do caminho, entre os 40 e os 60, entre os 35 e 65. Só que o que acontece? Se a gente entende isso e se a gente começa a se autoconhecer, a gente melhora o nosso funcionamento. A nossa estrutura, a gente vai sempre reagir com frio na barriga, que é a tal da emoção, que é a tal do que você sente, você não consegue, muitas vezes, deixar de sentir, né? É físico-químico. Agora, o que você faz com isso, você consegue mudar e operar num nível mais adiantado, mais descolado, mais diferenciado. E anteontem, terça-feira, eu li uma médica chamada Ludmila Aijar, no Globo, uma médica intensivista, e o que ela falou é assim: solidão machuca o coração. E eu associei essa palavra à diferenciação, né? A diferenciação é diferente da solidão. A diferenciação está ligado a você conseguir ficar bem sozinha sem sentir solidão, sentindo que você está dentro de um mundo, dentro de um ambiente. Então, eu copiei aqui o que ela escreveu e eu vou tomar liberdade de ler para vocês. Ela diz assim: lutar contra a solidão significa trazer para a nossa vida amor, amizade, companheirismo e empatia. Muitas vezes estamos cercadas de pessoas, porém, ainda assim, estamos solitárias, pois não se criam laços de companheirismo não se criam laços de companheirismo e vínculos se a gente não identifica o quanto a gente tem a individualidade e não solidão. A gente precisa ter consciência disso. É urgente que temos que tomar medidas eficientes para combatê-las. Então, eu acho que entender esse nosso funcionamento, que dependendo do momento do ciclo vital, e aí estou falando dessa mulher que está mudando de fase, desses pais que estão envelhecendo e sentindo, num outro momento, tendo que buscar outros recursos. E nesses filhos adolescentes que estão saindo de casa, que também tem que se conectar com a sua individualidade, tem que tomar decisões de responsabilidade. Então, entender que muitas vezes a gente se fusiona no outro, que é isso que a Patrícia falou, né? Não se diferencia, fica fusionado, fica sendo um complemento, em vez de buscar ser uma pessoa individualizada, tomar suas decisões, aguentar a sua solitude e não se sentir solitário, eu acho que é o que vai fazer a gente tomar as rédeas da nossa vida e não deixar a vida levar. Sim. É a verdadeira autonomia, né? Assim, é você se autogerir, independente do que está fora de você. Não é isso? Uma relação, ou é você compreender o seu espaço individual, né? O protagonismo, né? O que você quer para você, e o resto já são as interfaces, né? Já são aquilo que você se relaciona. Quando você fica muito dependente, estabelece uma relação ou com a família de origem, ou com relacionamento, ou não administra bem esse lugar da solitude, né? Você precisa de alguma coisa mais para poder se entender, se constituir, se manter.
você não está exercendo plenamente a sua autonomia. E aí você acaba não podendo fazer escolhas também, porque você fica dependendo daquele acessório, né? Daquela coisa que está fora de você. É isso, Mônica? Exatamente. Você joga para fora uma. E aí você fica impotente. Você não tem saída, você fica encurralada. E aí você entra na sua solidão e aí você deprime, e aí você não caminha. Acha que não tem saída. Alguém botou algum comentário aí? Agradeço os elogios, mas não são os elogios. Eu queria alguém que botou algum comentário aí. Lucinha Depois eu queria comentou: falar uma filhos coisa. adultos se adaptam às nossas mudanças sem mudar sua individualidade. Lucinha comentou isso. Era isso que eu estava buscando aqui, que eu não vi quem tinha sido que tinha falado. Eu acho que assim, mas os filhos adultos, Lucinha, eles também têm que entender que muitas vezes as nossas mudanças vão trazer mudanças para a individualidade deles, ou pelo menos para a autonomia deles, ou pelo menos para as escolhas que eles vão precisar fazer. Isso é uma coisa que me preocupa. O melhor dos mundos, para mim, seria eu poder ter autonomia até o fim dos meus dias. Mas a gente tem que pensar que pode ser que em algum momento a gente precise aceitar ajuda. E esse é um desafio, né? Aceitar que nós somos, da mesma maneira que nossos filhos dependeram de nós quando eram bebês e pequenos, nós um dia podemos precisar deles. Discordo de você, vou pedir a palavra. Aceitar ajuda não significa perda de autonomia. Eu mudaria essa frase. Mas são duas coisas diferentes. Posso falar? Calma, gente, estou falando. Você falou, né? Agora me fugiu, mas você falou uma frase assim. Você falou, né? Às vezes a gente perde, é importante aceitar ajuda. Saber aceitar ajuda e oferecer ajuda é exercício de autonomia, para mim, né? Acho que sim. Não significa necessariamente uma rendição. Acho que eu entendi o sentido do que você quis dizer. Do tipo, eu perder a minha capacidade de escolha e alguém ter que intervir para mim. Hoje em dia, o direito, e aí trazendo aqui a brasa para minha sardinha, oferece os mecanismos de diretivas antecipadas de vontade. Então, não, pode ser que nunca chegue o momento de você perder a autonomia, ou eu, ou qualquer pessoa. Mesmo não tendo mais as faculdades mentais plenas funcionando e tudo mais, Desculpa, me avisou que está sem bateria. Eu posso já deixar planejado como uma continuidade do meu exercício de autonomia para além da minha capacidade física de manter a minha autonomia, né? Então, e aí eu acho isso, eu acho que aceitar ajuda, buscar ajuda, oferecer ajuda, né, dar ajuda, são também exercícios de autonomia, inclusive para pensar nos seus próprios limites, né? Reconhecer os próprios limites, porque quando a gente fala em autonomia e mudança, a gente está sempre, parece, pensando no ir. Tem que ter coragem, tem que ir, tem que ousar, tem que quebrar paradigmas, tem que fazer, tem que radicalizar. Reconhecer limites é um exercício de autonomia fundamental. Fundamental. Sabe, a hora de recuar e de dizer eu só posso até aqui, eu só vou até ali, eu acho que é muito salutar, né? Assim, o menos é mais, aquela história, né? Então, às vezes, menos a gente exerce mais autonomia do que se... Enfim, misturei os canais. Vai lá. Não sei se eu concordo, não, mas vamos ouvir a Bebel e a Paty, depois eu penso alto aqui. Polêmica. A Paty quer falar? Eu só vou tentar ver se a gente está falando da mesma coisa, o que eu chamo de autonomia e o que eu chamo de independência. Autonomia é a capacidade sua de decidir. E independência é a capacidade de implementar o que você decidiu. Então, eu acho que o que a Mônica estava falando pode ser perder a capacidade de decidir e precisar que outros decidam por ela. Ou conseguir decidir, mas não conseguir implementar. E precisar de outra pessoa para implementar por ela. Obrigada, Bel. É por aí mesmo. É isso aí.
Então, eu estava lendo a Regina Navarro, aquela psicóloga, sexóloga, e ela fala exatamente disso, que é muito diferente uma mulher independente de uma mulher autônoma. Ela fala especificamente da mulher, do papel da mulher. Que a autonomia, uma mulher autônoma, uma mulher independente não necessariamente ela é autônoma, que a autonomia é você saber para onde você quer ir. Como você está no carro dirigindo e eu decido para onde eu vou. E então a autonomia é isso, eu decido para onde eu quero ir. E a independência é uma outra coisa. Então, ela realmente estava falando sobre a questão de ser autônoma, que é muito mais importante do que ser independente. Porque às vezes você não tem essa independência toda como, sei lá, necessitar de uma ajuda, mas adoro Regina Navarro também. Mas você ter essa capacidade de governar-se pelos seus próprios meios, né? Um direito ainda no dicionário fala que a autonomia é o direito ao livre-arbítrio. Então, acho que a gente... Bom, eu concordei com o que a Olivia estava falando, da questão da autonomia. Se você pegar para o financeiro, só, Mônica, eu vou deixar você falar, mas se você pegar para o financeiro, uma pessoa pode ter todos os fundos possíveis e ela, teoricamente, ela teria capacidade de decidir por ela, mas ela não consegue mais lidar com a tecnologia. Ela se confunde com... Ela cai em trotes, em golpes e etc. Então, existe uma coisa muito entre poder e conseguir, né? Entre ter possibilidade e ter capacidade. Poder exercer, né? Tanto a decisão quanto a implementação. Bel, isso eu acho super interessante. Eu acho que pega um pouco isso quando for a sua live, vê se a gente consegue também trazer um pouco isso. Porque em cima dessa discussão que a gente está tendo, que eu acho que a gente tem que aprofundar mais, que é super interessante, autonomia e independência, essa questão financeira, quando você começa a perceber que as pessoas que estão do seu lado, mais velhas, né, estão perdendo a autonomia de gerenciar, estão caindo em golpes, estão perdendo a noção do dinheiro por algum motivo, né? Por mais que essa pessoa tenha deixado, como a Olivia falou, diretrizes de vontade, do como gostaria de ser gerenciado, isso é um ponto que eu acho que os advogados têm que pensar bastante. Quais são as áreas que ela sabe que ela vai perder a autonomia e ela vai perder a independência, ela vai perder, aspas, uma condição de ser autônoma e independente em várias áreas, inclusive a financeira. E ela não se dá conta disso. O mais difícil nessa situação é que ela não se dá conta de que ela está fazendo gastos desnecessários, gastos impulsivos. Ela não se dá conta. E aí vai ter alguém do lado dela que vai trancar a carteira dela. Então, esse momento, né? Esse momento é um momento onde você tem que, não sei, se conectar com a sua vulnerabilidade. O que a gente pode fazer ao longo da lucidez é conseguir entender que, assim, que isso faz parte da vida e que você, em algum momento, vai ter que, como eu digo, relaxar. Se você não vai conseguir, de alguma maneira, e aí estou falando para a geração sanduíche, porque o idoso que passa por essa fase certamente não tem consciência do que ele está fazendo, e aí cabe à geração sanduíche, aos filhos, como lidar com isso. Porque eu vejo que é uma coisa extremamente dolorosa. Porque ou os filhos, muitas vezes, na minha experiência, ficam muito irritados com essa vulnerabilidade e fragilidade dos pais. Não querem entender que o pai está senil, está sem autonomia, está fazendo besteira. E você olha para o pai e o pai, fisicamente, às vezes, está inteiro. Não está com essa coisa deitada numa cama que está tomando soro. Está andando na rua. Então, eu acho que são situações que essas mulheres, que são vocês, né?
especialmente Patrícia e Eu li. Olivia, né? Que vão viver isso, como os meus filhos vão viver isso, como é que a gente pode fazer, né? Enquanto a gente está aqui, podendo ser reconhecida na sua fala, para se preparar para alguma vez na vida, algum momento, tá? Onde você vai diminuir um pouco essa vulnerabilidade, que talvez seja uma dependência de um planejamento financeiro, de um planejamento a nível de cuidar de saúde, de fazer diretrizes de vontade, de preparar esse seu estado de apagão, um certo apagão, antes de apagar totalmente, para que as pessoas saibam o que você escolheu para você envelhecer. Fala. Eu acho que tem duas coisas difíceis aí, né? Uma é a gente admitir que os pais não são nossos pais queridos e amados e protetores, e etc. São seres humanos, então daí a dificuldade de envelhecer, de ver os pais envelhecendo, né? E a outra dificuldade de lidar com eles é a resistência deles com o próprio envelhecimento e não entregar o bastão. Então, muitas vezes eles não entregam o bastão e fica essa discussão de uma incapacidade ou de uma má administração e, ao mesmo tempo, né? Por isso que eu trabalho muito, eu gosto muito da ideia da gente poder conversar sobre essas coisas e conversar ao longo do tempo. Não é só escrever e colocar no papel, é ir combinando o tempo inteiro, sabe? Meus filhos, olha só, o que eu quero é isso. Quando meu pai morreu, eu sabia exatamente o que ele queria que fosse feito, porque era conversado, era falado. Eu e meu filho, a gente já sabe, ele já sabe o que eu gostaria que fosse feito comigo. Fiquei até surpresa dele dizendo o que gostaria que fosse feito com ele se ele perdesse a autonomia e a independência, né? Se tivesse um acidente. Ele quer que fiquem ligadas todas as máquinas até o fim, até ver se aparece uma cura. Mas... então, eu acho que tem essas duas dificuldades, né? Do envelhecimento dos pais e a gente deixar de olhar para eles como pais e olhar como seres humanos, a dificuldade deles de passarem o bastão para a gente. E a necessidade de colocando no papel ou não colocando no papel, independentemente disso, você costurar as relações que você quer que cuide de você no final. Podem ser amigos, gente. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser tio, pode ser filho. Pode ser quem for, pode ser sobrinho, mas você tem que costurar essas relações, senão não vai ter rede para te segurar. Fui muito fatalista aqui? Não, Não, fala. eu estou adorando essa conversa, assim, e a gente estabelecendo essa diferença entre autonomia e independência. Até eu cliquei aqui no dicionário para ver a definição de um ou de outro, né? E acho que a Patrícia trouxe um exemplo legal, que é isso, autonomia é minha escolha, meu livre-arbítrio, né? Vou pegar meu carro, entro na esquerda, na direita, dou mais uma volta antes de ir para casa, o que eu faço? E a independência, como vocês falaram, é a capacidade de implementar aquilo que eu decido para mim, né? Se eu consigo fazer aquilo independente, né? Então, são dois aspectos fundamentais para a gente falar de mudanças, né? Assim, mudanças com protagonismo e não sendo pessoas mudadas pela vida só, né? Assim, mas é você mudando a sua vida. Autonomia e independência. E aí a gente falou um pouco disso de envelhecimento, né? E eu acho que é isso, é se preservar autônomo na perda, né, das faculdades mentais, mas com menos liberdade, né? Menos entendendo, não é liberdade a palavra, mas precisando de mais, desculpa, errei, mas dependendo de alguém, escolhendo inclusive de quem eu quero depender, quem que eu quero que sejam meus ajudantes nesse processo de adoecimento, de perda de autonomia, né? Perda de qualquer coisa, né? Então, isso, né, assim, a preservação da autonomia, que é essa essência, como isso é importante para a autoestima, né? Para você ter aquele lugar de que eu sou senhora da minha vida, ainda que eu dependa de outros. Isso pode acontecer,
né? E em que medida que a gente não perde a autonomia. Então é isso, para implementar mudança, para responder essa sua provocação, Mônica, se a gente não muda a vida muda a gente, eu acho que para ficar na primeira metade da frase, dois ingredientes fundamentais, né? Autonomia, né, para fazer escolhas e independência para implementá-las, né? Sem isso, fica difícil mudar qualquer coisa. A gente acaba indo no fluxo da vida e vai se adaptando às mudanças que ela nos impõe. Sei lá. Ouvindo você, eu só talvez tenha sido isso que você falou, e eu vou falar de uma outra maneira. Você pode ter autonomia para, se você pensar nisso, com protagonismo, com responsabilização do que você está envelhecendo, o que você está escolhendo, você pode até perder a independência, né? Que é uma circunstância. É uma circunstância. Mas, até na sua vulnerabilidade, no seu envelhecimento, na sua perda de independência, você escolheu, você teve autonomia para ver como é que você vai ficar. E eu acho isso importante, não só para quem está nos assistindo pensar em relação aos pais que estão envelhecendo, mas para a geração de vocês, pensar em relação a vocês. O que meus pais fizeram que eu não quero repetir? Né? O que eu posso estimular meus pais ainda a pensar nesses pontos que talvez não estejam pensando, por cultura familiar, por momento histórico que viveram, por uma outra circunstância, e o que eu preciso fazer por mim, que eu vou poder cuidar de mim e, ao mesmo tempo, passar um modelo para os meus filhos, talvez bem diferente do que o modelo que eu recebi da minha mãe e da minha avó. Né? Então, acho que tudo isso é válido para cada momento do ciclo que cada um daqui que está nos assistindo está passando. A gente está falando muito, né, do ciclo vital e tal. Vocês já leram, ouviram falar sobre a teoria dos setênios? Dos 7 em 7 anos? Não? Já ouvi falar, mas não sei exatamente não. Eu achei que era uma Rudolf coisa Steiner. meio folclórica. Achei que era meio folclórico. Patrícia, Não é mas o foi Steiner Ai, meu Deus, me fugiu daquela escola, Michaelis, esqueci, me fugiu, já vem o nome, mas é o Rudolf Steiner, não é? Não sei. Vou olhar aqui. Quem me falou dessa teoria foi a Érica Cavu. Ela me mandou e eu li ela falando de ciclos da vida, ela estava falando dos setênios. Por exemplo, eu e a Olivia, a gente está no mesmo setênio, que é a fase imaginativa, que é quando tentamos viver de acordo com as nossas próprias convicções. Neste período tem-se mais clareza do que se gosta do que apenas obrigação, dos 42 aos 49. A Bebel estaria na fase inspirativa. Aprendemos a escutar as perguntas que nos são colocadas. Ficamos mais abertos a atender as demandas alheias, a criatividade é ampliada no trabalho. E a Mônica está na fase intuitiva, onde fazer o bem é o mais importante. Boa parte das grandes obras da humanidade foram criadas por pessoas acima de 60 anos. É interessante, é legal olhar que começa Andréa, aí, estou colocando aqui. Rudolf Steiner, é isso mesmo, estava lendo aqui. Isso mesmo. Legal. A Andréa está botando aqui, a Andréa está ajudando aqui a gente, a Andréa Kigawa, que é a minha parceira de terapia de família, e nossa parceira de práticas colaborativas. Eu queria convidar vocês aqui também a pensar, que a gente está conversando assim nessa mulher sanduíche, como é que ela lida com essa autonomia e independência dos mais velhos, a perda, né? ou a negociação da autonomia e independência. E como é que é negociar a autonomia e independência dos filhos que estão crescendo? Porque eu me pego nisso, eu puxei porque também tem a minha visão nisso. Por exemplo, eu venho falando com meu filho, né? Meu filho mora na Europa, ganha em euro, vem para o Brasil. Eu estou acostumada a ser aquela mãe que chega, banco almoço, banco jantar, faz não sei o que, banca viagem.
Tô chegando a uma conclusão que ele tá ganhando melhor do que eu, entendeu? Ou, né? Então, e já tá na hora dele, com 30 anos, começar a exercer a independência dele totalmente. Então, como é que é difícil chegar nessa hora de deixar de ser mãe ou ser mãe de um outro jeito, né? E permitir que eles cresçam e exerçam sua independência e sua autonomia. Eu sempre fui aquela mãe que bate na porta porque o espaço não é meu, sabe? Mas, ou seja, a privacidade, a vida pessoal e com isso, obviamente, a independência e a autonomia das decisões, se vai usar cabelo comprido, se não vai usar cabelo comprido, se vai... ele vai estudar fora, não vai estudar fora, coisas do gênero, são muito decisões dos filhos quando a gente mantém eles independentes e autônomos, quando a gente estimula neles independência e autonomia. Então, não sei se estou antecipando, Mônica, mas é que já faltam uns 10 minutinhos para terminar, e eu acho também que esse tema dá muitas lives, mas de repente voltar esse olhar para esse outro grupo que também, de alguma forma, essa mulher sanduíche está tendo que lidar com esse grupo. Né? E com esse saída do lugar de mãe, como é que eu viro pessoa, deixo de ser só mãe? Indivíduo, pessoa. Não, é verdade. A mãe deixa de ser pessoa, né? Quase! Não, gente, olha só. Quando você fale. tem filho, você chega nos lugares e diz assim, ué, mas ele não veio. Então você, né? Quem é ela? É a mãe de não sei quem. É a mãe... Vou sugerir aqui, uma outra personalidade aí. Andressa Reis, não é? Andressa Reis, recomendo esse perfil, é muito legal. Ela e o marido fazem uma crítica sobre esses papéis, né, da maternidade, da paternidade. Ela faz vídeos ótimos aqui no Instagram. Andressa Reis, vou botar. Gente, eu vou dizer que quando eu virei mãe, né, tem 8 anos, e eu comecei a levar meus filhos em lugares, né, pediatra, sei que lá, eu achava tão estranho, eu ainda acho, tá? Quando eu digo assim, oi mãe, a mamãe não te chama nem de senhora, nem de você é mãe. Eu entendo porque que eles fazem isso, porque são milhões de mães, eles têm que saber o nome da criança, né? Imagino que seja isso. Mas eu me lembro de me causar uma coisa estranha, de ouvir, oi mãe, qual é o nome do filho, da mãe? E é isso. Pra mim, esquisitérrimo eu falar. Eu acho que eu falava assim, oi, meu nome Casal que se chama de pai e mãe. Ah, mãezinha, né? Agora, em compensação, eu achei até que você ia falar isso, Patrícia. Você talvez ainda não tenha vivido isso. Acho que está quase. Eu me lembro do alívio que eu tive o dia que eu consegui me arrumar, só eu, com porta fechada dentro do quarto. Porque a minha sensação é que na hora que eu acabava de arrumar as crianças para sair, e que ia sobrar tempo para mim, tinha que ser um a jato, porque no momento que eu fosse me arrumar para sair, um deles já tinha se sujado, já tinha amassado a roupa, já tinha feito não sei o quê. Então, essa mudança de ciclo também tem muitos ganhos. Mônica, é interessante você falar isso, porque eu já me questionei isso. Eu me arrumo primeiro, eu fico linda e maravilhosa, e depois eu vejo o que dá para fazer com eles. Boa, Patrícia. Não Dicas da Patrícia, total. Eu lembro que quando eu era criança, na casa da minha mãe, só tinha ar-condicionado no quarto dela. Não existia isso. Também. Né? Era minha mãe. Então, assim, minha mãe primeiro, né? Mas isso depende da mãe que a sua mãe teve. Tudo bem, Mônica, eu já não sei. Mas eu ia falar uma coisa, o que eu ia falar que a Patrícia estava falando, eu ia falar uma coisa e fugiu aí. A gente não fala na hora? Gente, que foi ótima essa da Patrícia também. Eu adorei. Paty. Não, era uma coisinha só que eu ia falar. Mas é engraçado isso do ser mãe, ser pessoa, e quando você foi chamada, eu me lembrei que eu também vivi isso, mas eu adoro ser chamada de mãe, né? E quando meu filho quer me irritar, ou pegar no meu pé, ou ele me chama de Olivia.
Olivia. Eu falo, Olivia não, mamãe, sabe? Não, não me chama de Olivia Furso, ele fala. Detesto. Não, eu Você também, sabe que o mas meu filho, no berço, chamava cantando Maria Isabel para eu ir pegar ele. Ele só foi me chamar de mãe, sei lá, com 4 anos de idade. Ele me chamava de Isabel, de Bebel, de qualquer coisa, mas não me chamava de mãe. Ele copiava os outros à volta. Eu tive que pedir também. não, eu adoro ser chamada de mãe pelos meus filhos, não Ah, pelos sim. outros, não me... Não, pelo amor né? de Deus, pelos meus filhos. É isso. Mas olha só, eu acho que queria que a gente lembrasse assim, os temas que estão saindo daqui. Acho que o que a Bebel falou é interessante da gente também trazer do ponto de vista dos filhos. Acho que para a Olivia, acho que é importante também, já se falou disso, mas assim, autonomia e independência versus aspectos legais, né? Que tem a ver com essa autonomia da própria mulher da geração sanduíche. Eu não estou falando nem dos pais nem dos filhos. O quanto que ela também prepara esse momento de todos os filhos estão saindo de casa, o marido ou ela está viúva, ou ela está divorciada, ou ela está com o marido ainda e vão reconectar essa relação conjugal. Então, assim, são muitas mudanças que precisam acontecer nesse momento para você conseguir mudar a sua vida e não deixar a vida mudar você. Uma coisa que eu queria conversar com vocês, que eu não combinei, não sei se seria a hora, se seria possível, mas vou trazer aqui, pensando publicamente com vocês. A gente está com um produto que se chama o Bom Divórcio, que são aulas que a gente fez no primeiro semestre, em cima do tema que foi o nosso tema do primeiro semestre, e nós gravamos uma porção de uma aula informal, tentando falar português e não psicologês ou advoguês, para as pessoas que têm interesse de aprofundar ou poder ampliar as lentes com tudo que a gente fala aqui. Esse produto vai ser colocado no YouTube, não é isso? Em algum momento a gente vai avisar. As nossas lives também estão migrando para o YouTube, e quando a gente conseguir, a gente vai ver se a gente consegue fazer isso. Mas as 30 primeiras pessoas que mandarem e-mails para a gente, se inscrevendo nesse Bom Divórcio, entrem no YouTube, vão ganhar a primeira aula gratuitamente e uma live com a gente, uma live não, um webinário, onde a gente vai tirar dúvidas sobre o curso. Então, a gente vai falar de novo sobre esse projeto, a gente vai trazer isso nas próximas lives, mas se vocês souberem de alguém que pode se interessar por isso, manda pelo nosso Instagram da base o interesse sobre isso e a gente vai encaminhar para quem está nos ajudando nesse projeto. Era isso? É o módulo 1, tá, Mônica? Só O para módulo 1. complementar. Tá. Módulo 1. São 4 módulos. São 4 módulos. Estava certo o que eu falei? Tava certo e ótimo. Deu Então muito tá. Tá bem, certo, cara. ainda não sei se vai ser YouTube, o que, que vai Mônica ser, onde é que vai ser, muito mas vai estar em algum blogueira. lugar e a gente vai se juntar para conversar com as Nossa, primeiras vocês primas. viram? Mônica está gravei a muito chamada da blogueira. live. Mônica está blogueirando demais. Vocês viram, eu fiquei orgulhosa. Vocês viram a chamada da live, eu fiz de primeira. Papum, Você tá, ninguém te segura, Mônica Lobo. Segredo do Se a gente- envelhecimento. Como é que é? amigas. Se a gente não muda, a vida muda a gente. Foram 3 lá bater na tua porta, dizer assim, não, que o Instagram é assim, a bolinha é aquela, faz assim, faz assado. Vamos lá, mudou. Mudou e atualizou. tudo. Beijo, gente. Foi ótima a live. Beijo, gente. Até semana que vem. Obrigada. Salva aí, Até Bebel, semana por que vem. favor. Salva aí. Tchau. Beijo. Tchau. Ó, Tchau, Bel.
Tchau. É que tem uma pergunta aqui da Mari Andres. Qual o e-mail? Manda no inbox aqui da base. Tá bom? Tchau, gente. Beijos.